Monkey D. Dragon nos alertou: o risco para o mundo não são os almirantes, ou mesmo o Gorosei. Era quando os Cavaleiros de Deus se movessem. E podemos entender o porquê disso. Porque apenas um deles praticamente derrotou metade de uma tripulação Yonko, a tripulação dos Chapéus de Palha. Com poderes além da compreensão, pergunto a vocês, querem saber a real força dos deuses desse mundo? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fusari com mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente carecas. Rayleigh nível Yonko. Quer me chamar de cabeça de ovo do Roger? Eu vou atrás, hein? Tô pegando todos os nomes aí. Vou achar vocês. Mas ó, o capítulo é tão bom que eu fiquei careca. Muita coisa legal nesse capítulo. Realmente um capítulo muito fluido, muita coisa interessante aparecendo aqui sobre os Cavaleiros de Deus e metade da tripulação dos Chapéus de Palha derrotados por apenas um. Aliás, o que eles querem dizer com o mundo ser destruído e qual a importância dos gigantes nessa história? Assiste até o final desse vídeo porque tem muita informação interessantíssima que vai explodir a sua mente. Antes disso, dá um confere no nosso momentinho aí da Alura. Eu sei que você curte o entretenimento, a diversãozinha dos vídeos, mas eu também quero trazer algo que pode mudar a sua vida, que são os cursos da Alura, que é a maior escola de tecnologia do Brasil. Sabe o grande diferencial? Você paga uma matrícula, um preço super justo e não vai fazer só um curso. Você vai ter acesso a mais de 1.400 cursos de altíssima qualidade com professores renomados das mais diversas áreas. Tem cursos completos do zero ao avançado na área de programação, que está super em alta hoje em dia, data science, front-end, design e até gestão. Com certeza você vai encontrar aquele curso que sempre quis fazer, mas não teve tempo ou dinheiro. E o melhor de tudo, pagando um único valor, tem acesso a tudo isso. Claro que você da pior geração vai ter aquele super desconto de 15%. É só clicar no link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Mas para facilitar, se você também estiver assistindo aí pela TV, é bem facinho. É só apontar o seu celular aqui para esse QR Code e você já vai cair na Alura com o seu desconto de 15% aplicado. Então está esperando o quê? Clica aí e seja bem-vindo à Alura, a maior escola de tecnologia online. Clica e seja bem-vindo ao futuro. Então olá meus amigos, nossa história de capa realmente confirma o que suspeitávamos. Uchi quer servir Yamato por sua vida e a do seu irmão, ou seja, Yamato agora vive a jornada de Oden recrutando suas bainhas e mais piratas das feras devem voltar para isso. Eu adoraria ver o King com Yamato por conta do mural que mostra Lunarianos junto de Nika. E lembrem das conversas do King com Kaido, onde o Rei das Feras contou a ele que Joy Boy seria aquele que conseguisse o derrotar. Então seria muito maneiro o King voltar e ficar ao lado de Yamato para ter uma proximidade com Luffy no futuro. Mas vamos para o capítulo. Eu meio que esperava que Gunko tivesse uma reação de fã ao conhecer o Brook, mas não. Esse capítulo é absolutamente incrível por conta dela. Esse jeito estoico, inabalável, realmente me fisgou. Eu não me empolgava com um vilão assim desde o do Flamengo, viu? Começamos com Kron a identificando como sendo a intrusa dos humanos na ilha de Elbaf, a qual ele acaba rechaçado por essa fala, já que a Gunko não é uma humana, ela é uma deusa. O ponto curioso é ela não sendo apresentada como uma santa, assim como os outros cavaleiros de Deus, o que indica que ela ganhou esse status do mesmo modo que York tentou e ao qual foi oferecido ao Loki aqui, tá? O que só me deixa mais curioso e fascinado em saber como ela virou nobre mundial. É um clone? É um avatar de Mu? Bom, ao mencionar que eles eram deuses, algo muito interessante acontece. O Sop diz que ela está falando como os dragões celestiais e como Enel. E galera, essa menção a Enel quer dizer, quando ele foi mencionado pela última vez no mangá, vocês lembram? Bom, esse capítulo, eu acho que ele tem algo muito único, diferente dos outros capítulos de Elbaf, porque é algo quase mágico. O Oda ele conseguiu fazer uma fluidez de cenas e menções que casam perfeitamente e acabam gerando imagens extras na sua mente. E essa cena é uma delas, porque para mim praticamente confirma a segunda vinda de Enel e ela vai acontecer muito em breve.
Lembrem do mundo astral que ainda não vimos e que pode ter conexão com Birka. Vemos que mesmo com o fogo apagado, as crianças ainda continuam sua caminhada guiada pelas setas de Gunko. Como as crianças são gigantes, elas não podem só ser sequestradas, então devem ser guiadas para um navio que vai levá-las à Terra Santa. Então temos uma das cenas mais interessantes do capítulo. Em meio ao choque de Jinbe, Usopp e Nami de que a pessoa à sua frente era um dragão celestial em pessoa, o Brook ele vai além, porque ele imediatamente identificou o Gunko como sendo uma cavaleiro sagrada. E vamos lá, galera, eu não creio que os cavaleiros sagrados sejam um segredo para o mundo, mas dado que raramente precisam deixar Mary Joyce, o público em geral não tem um motivo para se lembrar deles. Então o que o Brook realmente sabe? Ele conheceu os Cavaleiros de Deuses, ele reconheceu a Gunko de uma outra era passada, e aqui entramos talvez na parte das clonagens, porque o Brook ele tem uma história anterior aos Piratas Rumbar, que data de 50 anos para trás da linha temporal do mundo de One Piece. Será que a Gunko não apareceu em algum momento lá para ele? Ele olhou para a Gunko e falou: eu já te vi em algum lugar, você é uma Cavaleiro de Deus. Então a Gunko também é imortal? Também está viva há muito tempo? Interessante isso, né? Ainda não sabemos muito sobre a vida do Brook antes dele se tornar um pirata. Então ele pode ter algumas informações muito interessantes, porque quando ele morreu há 52 anos atrás, ele já tinha deixado algumas informações que ainda não foram totalmente exploradas pelo Oda. Uma delas é que ele se lembrava do Roger como sendo um novato nos mares. A outra é um mistério esquecido que eu simplesmente adoro e que eu também me esqueço, mas vira e mexe eu lembro quando eu foco um pouquinho no Brook. No capítulo 489, o Brook, quando entra para a tripulação, ele nos revela que ele foi líder de um comboio de uma certa nação. Em vez de ser apenas um espadachim habilidoso que o York dos Piratas Rumbar escolheu recrutar, o fato dessa certa nação aparecer em destaque sempre ficou em aberto de onde ele veio. E eu sempre tive uma teoria pessoal que o Brook ele tinha conexão com o reino do Cavendish por conta das conexões do estilo de armas. Não sabemos muito sobre o passado do Brook antes dos Piratas Rumbar. O que sabemos é que o Brook nasceu há 90 anos atrás e ele frequentou algum tipo de educação quando ele era jovem. No capítulo 1134, em capítulo recente, o Brook diz que ele foi para a escola. Eu não acho que o Oda colocou ele dizendo isso nesse ponto da trama por nada. Então o Brook ele estudou, tá? E sabemos que isso no mundo de One Piece é praticamente um luxo para poucos. Quase todos os personagens que Oda desenha na sua infância, seja dentro do mangá ou nos SBS, eles estão sujos, esfarrapados, são pobres. Já o Brook parece que viveu em um reino próspero e ele logo se tornou esse líder de comboio de batalha desse certo reino que ele vem citando, onde inclusive ele aprendeu a esgrima, né? Muitos dos seus ataques também receberam seus nomes devido a isso. E é interessante porque nesse capítulo o nome do golpe do Brook vem do francês, trazendo ainda mais essa conexão da nobreza com o próprio Cavendish, né, que lembra bastante aqui a princesa e o cavaleiro. Eu estou esperando há mais de uma década por informações sobre a história do Brook e eu quero isso para ontem. Faria todo sentido se tivéssemos mais coisas para revelar dele antes dos Piratas Rumbar e isso tivesse conexão em ele saber mais dos Cavaleiros Sagrados, porque se ele foi líder de comboio de alguma família real antes de virar pirata, ele pode ter escoltado alguma família para onde? Para Reverie, que acontece em Mary Joyce e é onde ele tem essa conexão direta com os nobres que lá vivem. Será que ele viu Gunko lá há 50 anos atrás e ela tá viva desde essa época? Interessante pra caramba, né? Ó, a partir desse ponto, lembrem que o Brook tem uma história ainda não contada. Mas continuando, nossos Nakamas não vão deixar Gunko levar as crianças tão facilmente. Então, Nami ataca a Gunko com Zeus usando o Thunder Shark Tempo, mas a Gunko redireciona o ataque e devolve pra Nami. Tem um dos painéis aqui mais hilários do capítulo. O ataque é brutal e realmente faz você se perguntar se a Nami sobreviveu depois do choque. Apenas para um quadro depois, vemos que na verdade acertou o Brook. O joinha deles realmente me pegou. Vemos que naquela instalação ancestral de 3.000 anos, onde chegou o pesadelo da tempestade, a Ripley ela está segurando o Frank como se fosse uma arma também. Ele está disparando ali os lasers. O boneco Frank vem com um canhão laser de verdade. Compre agora enquanto durarem os estoques. Mas voltamos.
Gunko faz um discurso dizendo que o mundo deveria acabar de repente, sem que ninguém soubesse, mas alguns humanos, como Clover, Nicoolvia e Vegapunk, perceberam e avisaram ao mundo. A Gunko diz, agora que todos sabem, uma guerra imensa vai envolver esse mundo e isso está prestes a acontecer. E quando isso acontecer, certamente vale a pena considerar a questão de quem os gigantes vão seguir. Somado a esse discurso sobre o fim do mundo, muito ligado ao que o Vegapunk nos revelou de que o mundo ele está para afundar, é interessante que ao que parece isso deveria acontecer mesmo sem qualquer problema causado por Luffy ou qualquer outro pirata. Uma limpeza global como a do século perdido já estava programada. A diferença é que o mundo agora sabe por conta da mensagem do Dr. Vegapunk e tem tempo para se refugiar em lugares altos quando isso começar. Em meio a todo o caos, o Usopp, ainda corajoso pelos efeitos do álcool, dispara um belo ataque em Gunko que explode metade do seu corpo. Mas para nossa surpresa, a Gunko se regenera como os Gorosei. E por que isso não vem da fruta dela? Porque ela tem uma paramécia e paramécias não chegam nem perto de fazer algo desse nível. Certamente isso tem a ver com a marca do abismo. Eu creio que é a marca que os Cavaleiros Sagrados falaram, que concede esse acesso ao abismo, bem como os poderes de regeneração. E podem fazer parte do poder Denmu. Lembre que quando o Emmett liberou o Haki de Joy Boy, ele enviou todos que vieram do abismo de volta para a Terra Sagrada e os tirou de suas transformações. Eu também acho que a marca tem algo a ver com a forma em como Imu foi capaz de matar Saturno funciona, apesar de não estar perto dele quando conseguiu tirar os seus tempos de vida, né? Então a regeneração eu creio que funciona aqui como uma logia, mas um pouco pior, já que o Haki parece ignorá-la, mas tem que ser um baita de um Haki. Eu me pergunto se as habilidades do Brook que afetam a alma podem funcionar na Gunko. Interessante pensar nisso, né? Agora, falando dos poderes da Gunko, que eu já achava incríveis, tá? E nesse capítulo deixou mais evidente o quanto ela é absurdo de forte. Ela pode simplesmente pôr a sua seta em qualquer lugar e ao que parece ela pode se teleportar para onde a seta marcou. Os ataques são certeiros, impossíveis de desviar, mas notem uma coisa, parece que a Gunko não consegue redirecionar projéteis ou coisas sem vida, porque ela está se esquivando dos tiros do Usopp e não conseguiu se esquivar de um deles, que foi que teve a explosão e revelou ali a sua regeneração. Mas ela redirecionou os ataques dos outros, seja com Zeus, com Brook, com Jinbe. Eu creio que a sua seta realmente não consegue controlar coisas inanimadas. O poder dela só força os outros a se moverem, como se ela usasse isso em si mesma para se mover mais rápida. Meio Kuma dando um tapinha na bunda dele e ele avançando rapidamente. Então se você atacar com um soco ou uma espada, não importa, ela vai forçar o seu corpo a redirecionar o ataque de alguma forma. Tecnicamente ela não vai redirecionar a arma, tá bom? E sim a mão que está segurando ela. Então essa pode ser a razão pela qual o Gunko tem medo de Nika, já que ele é basicamente a personificação da liberdade e seu poder é basicamente o controle e o movimento forçado. E eu gosto como o poder dela entra no campo de nível do Kirin e do Somers também. O tema da Gunko é também controlar as ações de um oponente, privando eles de seu livre-arbítrio, né? Em sintonia com a crueldade dos poderes dos outros Cavaleiros Sagrados. Os espinhos que se aproveitam do amor e da compaixão e os pesadelos das pessoas que podem ser usados contra elas. No final, esses três poderes sim têm uma coisa em comum, eles removem e manipulam o livre-arbítrio. Isso é insano, né? Os Cavaleiros Sagrados, eles têm mesmo esse tipo de regeneração, igual dos Gorosei, e isso acaba aumentando ainda mais o nível de perigo deles, já que ninguém sabe como machucá-los ainda. A única pessoa que eu acho que sabe como derrotá-los é Scooper Gaban, que pode tê-los enfrentado em God Valley e pode acabar dando um treinamento aos Chapéus de Palha. Bom, Jinbe e Brook acabam caindo para Gunko também, eles atacam, e olha só, com golpes nomeados, hein? Mas ela usa um ataque chamado Aroi para redirecionar os ataques de ambos. E galera, a Nami e o Usopp é uma coisa, mas fazer isso aqui com o Brook e o Jinbe, que surra foi essa, hein? Os Chapéus de Palha não apanhavam tanto desde Shabold, quando o Kuma os enviou para o time skip. Para fechar, Gunko usa ali o teleporte das suas setas para despachar Nami e o Usopp facilmente e eles caem do barco. Kron acaba sendo capturado. Um ponto extra que vale destacar é que enquanto eles lutavam, vemos Luffy e Loki que estão gordões agora. Eles comeram toda a comida. Tivemos nos capítulos anteriores
a menção aos meses de recuperação do Loki. Isso foi definitivamente apenas para revelar, em tom de brincadeira, que assim como o Luffy, o Loki também pode simplesmente se empanturrar de comida para se recuperar rapidamente. Além disso, a comida do Sanji ajuda na recuperação com aquelas 99 receitas da culinária de ataque que ele aprendeu no reino Kamabaka. E o Loki agora está preso aos chapéus de palha após se envolver no ato sagrado de comer com Luffy. E vocês notaram como o Loki tem tantos paralelos com Luffy nesse ponto, que é uma loucura total? Deu sol, comendo igual Luffy. Lembram quando ele errou o nome do Luffy e chamou ele de Hold? Isso aqui é muito único, né, galera? Só o Luffy faz isso de errar o nome das pessoas, mas o Loki fez o mesmo. E eu acho que Oda faz isso para cada um deles se assemelhar a uma versão de Nika de Elbaf. Luffy, o riso, o alegre, o que liberta as pessoas, e também Loki como sendo Nika do deus da destruição. Além disso, eles são realmente muito semelhantes, eu gosto disso, né? Para fechar, Sam Kinnigan derrotou Kiba e Andy na escola da Morsa e então se prepara para transmitir algo, e o Kirin derruba um gigante na base da força. Isso é surreal, só vimos a Big Mom fazer isso. Fora o fato dele paralisar alguém deixando o corpo em modo sonolento. Já o Somers, ele mostra que seu poder é brutal, porque ele cria um terreno de vinhas espinhosas, um belo e puro jardim de dor. E eu gosto como o Somers reconhece um vice-almirante que há muito tempo era considerado morto. No ápice de tudo, vemos que Jaguar de Sal está gravemente ferido após lutar contra Somers, mas antes de cair inconsciente, Sal sussurra para Robin e Chopper se esconderem dentro do seu cabelo para que eles possam salvar as crianças mais tarde. O modo de ataque do Somers, como eu disse, é brutal. Ele tem uma espada, mas ele transforma em uma clava com espinhos para atacar o Sal. Robin, Chopper, espero que vocês façam algo aqui contra o Somers, embora eu não ache que vocês estejam no nível dele, obviamente. Eu realmente não curti vocês se escondendo, tá? É a tripulação Yonkou, galera. É muito ruim ver o quanto eles são dependentes de ter Luffy, Sanji, Zoro sempre por perto, tá? Então nessa cena aqui, infelizmente, não curti, não estou com Robin e Chopper. Eu entendo que era pelas crianças, mas não concordo com eles se escondendo. E com certeza é uma ótima maneira talvez de desencadear algo dentro da Robin, né? Um estresse pós-traumático, já que ela acabou de reencontrar o seu amigo, quem sabe o demônio não desperte totalmente. Por enquanto vamos dar o benefício da dúvida, né? E vamos ficar também com a fala muito única de Somers que resmunga. Uma escola, uma biblioteca, vocês, gigantes são guerreiros e também aqueles que se juntarão a nós como mercenários, não é mesmo? Maldito Harold, estragando tudo. E vamos lá, galera, olha só. Para uma organização que lutou para censurar a história, os Cavaleiros Sagrados, eles estão expondo informações aqui em tempo real. Essa arrogância, de certa forma, é perigosa porque isso acaba dando a eles uma desculpa para não deixar testemunhas das suas falas. Eu acho que agora que o segredo foi revelado, a teoria do naufrágio do mundo foi exposta para todos, eles estão fazendo movimentos mais ousados e aparentes. E parece bem típico ter um grupo de pessoas arrogantes o suficiente para se autodenominarem deuses, expor seus segredos às pessoas que eles acham que não vão sobreviver para contar aos outros. Agora esse final implica que o Harold tinha sim uma conexão com o governo mundial, mas que ele não fez exatamente o que eles esperavam. Legal isso, né? Talvez ele os tenha enganado para ganhar tempo e reduzir o nível de poder de Elbaf antes que a inevitável guerra finalmente chegasse. Eu acho que toda a sua filosofia pacifista foi, na verdade, uma maneira de reduzir o nível de ameaça de Elbaf para que o governo mundial não pudesse tirar vantagem disso. É mais ou menos para onde eu estou me inclinando agora, porque depois que o Somers disse que o Harold era um bastardo por ter estragado tudo, eu acho que ele não diria isso se o Rei Harold sempre tivesse sido leal aos dragões celestiais, tá bom? Então assim, eu não acho que o Rei Harold ele é um traidor declarado. Eu creio que ele foi manipulado pelo governo mundial, muito possivelmente pela Madre Carmel, e tentou criar aqui uma saída para os gigantes quando finalmente percebeu o que ele fez. Onde eles não fossem mais perseguidos pelo governo mundial, tá bom? Eles não precisassem lutar contra eles também. Então de alguma forma, no meio dessa confusão, houve uma grande briga. O Jaru muito possivelmente é um traidor e o Loki levou a culpa. Não acho que o Harold é totalmente inocente, mas também não acho que os seus crimes tenham sido por malícia e sim por engano. Então eu achei a implicação de que Harold fez algum tipo de promessa ou acordo com o governo mundial para transformar os gigantes em mercenários leais a eles
mas de alguma forma ele acabou enganando o próprio governo mundial, ao mesmo tempo que leva os gigantes para longe da guerra e das lutas, tornando eles pacíficos e anti-violência. Eu adorei essa insinuação de que o papel do Harald é mais complicado do que apenas ele trabalhava secretamente para o governo mundial. Pode tornar a luta entre ele e Loki ainda mais trágica e poderosa. Agora, os gigantes são aqueles que decidem quem vencerá a guerra. E no final me pergunto o que isso significa, porque não acho que envolva apenas o uso da força. Por enquanto, está claro que eles seguirão Luffy, mas acho que o Oda está preparando uma baita de uma reviravolta nesse arco. E é possível que metade dos gigantes, talvez aqueles que vivam no mundo astral, se é que existam lá, queiram se aliar ao governo mundial, enquanto os gigantes do mundo solar se aliarão a Luffy. E isto pode gerar uma guerra sem precedentes. One Piece é imprevisível e o mundo está pronto para ser virado de cabeça para baixo. E é isso, meus amigos. Que capítulo fantástico, né? Adorei. O poder dos Cavaleiros de Deus realmente está além da compreensão. Tomara que o Gabão saiba como derrotar eles, né? Até porque o Kron foi capturado agora pelo Agunco, né? E ele ensina aos Chapéu de Palha um pouco disso. Deve ter lutado contra eles lá em God Valley e inclusive deixa um despejo de informação aí pra nós, né? Então eu acho bem interessante isso. Fora essa insinuação de que o Rei Harald ele traiu, mas depois traiu duplamente, eu gosto disso, tá? O Oda tá surpreendendo. Já começou não colocando a Gunko tietando o Brook. Tá todo mundo achando isso, né? O Brook ia pedir calcinha, não. Capítulo muito bom, insano. O que você achou? Tem alguma teoria? Coloca aqui nos comentários, eu quero saber o que você achou. Faz seu review que eu adoro ler, tá bom? Ó, deixa um like aí. Até a próxima, valeu por assistirem. Fui.